teus olhos sobre mim, me enches da tua paz. Os teus olhos sobre mim, me enches da tua paz. Deus maravilhoso, Deus bendito, grande El Shaddai, Deus provedor, cuidador, poderoso és Jesus, Jesus. Não há outro como tu, não há outro. Jesus, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que quando olhas para mim, me enches da tua paz. Mais uma vez, toda a igreja comigo. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além. Aleluia. Sei que não posso negar, tu olhas para mim, me enches da tua paz, que quando olhas para mim, me enches da tua paz, que quando olhas para mim e sempre olhas, tu me enches da tua paz. Ó Senhor, onde cada discípulo estiver agora, enquanto cantar essa música, os louvores, que entre na sala, no quarto, Senhor, nos corações, nos aposentos, Pai, e vá transbordando. Espírito Santo, nada pode impedir o teu fluir na nossa vida, porque tu és um Deus presente em todo o tempo e em todos os lugares. Enche a vida dos meus amigos, Senhor. Que seja uma noite de transbordar, nos dê sabedoria, Espírito Santo. Tu és a fonte de sabedoria. Tu sabes o quanto nós dependemos de Ti e o quanto nós Te amamos nessa noite, Senhor. Transborda, continua transbordando o nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, está tudo bem aí com vocês? Som, imagem, chegando. Glória a Deus. Se tiver, dá um legal aí, pra gente dar continuidade. Amém. Vocês vão estar vendo que eu estou olhando aqui, mas a câmera está ali. Mas é porque o computador está aqui, né? E a câmera está ali, mas eu já vou para lá. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, né? Deixa eu tirar aqui. Aleluia. Estamos aqui vivo pela glória de Deus, né? Eidemia.
Muita saudade de vocês, viu? Muita, muita mesmo. Glória a Deus. Estamos aqui e vamos... queria agradecer a vocês, acima de tudo, né? Por essa disposição que vocês estão tendo, né? De ouvir a gente, de separar um pouquinho só do tempo de vocês para a gente fazer esse estudo. E, queridos, o nosso intuito aqui é de cooperar com a vida de vocês, né? Apesar desse momento que a gente está vivendo, mas a obra não para, né? A gente tem que continuar trabalhando, mesmo à distância, a gente vai fazendo o possível para manter o relacionamento. Amém, queridos? Estamos aqui, a gente quer muito que vocês participem, a gente já lançou um tema lá no grupo, né? Glória a Deus, estou vendo lá o pessoal respondendo. Theo está falando que Debinha, a voz... Ah, legal. Oi? A voz, Debinha está com voz de locutora. Deixa eu ver aqui a bateria. Como é que tá? Glória. Aleluia. A bateria da câmera está boa. Dá para a gente fazer umas 3 horas de reunião. Oh, glória. Vamos lá, queridos. Glória a Deus. Debinha. Primeiro, eu queria fazer uma oração em cima dessa canção que Rafa ministrou, assim, creio que foi conduzida pelo Espírito mesmo, porque o intuito dessa live aqui hoje, né, é arrancar, né, combater os sofismas na mente da gente, viu? Sentimentos, pensamentos, conflitos que afligem, que perturbam, que nos afastam de Deus, viu? E assim, nós estamos aqui para ajudar a vocês vencerem, né, essas questões. E assim, essa canção que Rafa cantou, né, fala: leva a minha vida a uma só verdade. É uma oração, né? Senhor, leva a minha vida a uma só verdade. Existem muitas perguntas, cada um tem o seu mundo, né, o seu universo aqui, ó, os seus pensamentos, sentimentos, sua história, né? Cada um tem a sua história. Mas existe uma verdade acerca de cada assunto, né? De cada pergunta, de cada questionamento, é uma verdade. E essa canção é uma oração. Senhor, leva a minha vida a uma só verdade. Uma. É essa verdade que me liberta, que me cura, que me sara, né? E ele depois ele coloca uma certeza, a fé dele. Sei, ele sabe, sei que a tua fidelidade leva a minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Eu queria que essa canção, essa parte ficasse no nosso coração. Essa oração, Senhor, leva a minha vida. Não deixa eu ficar no sofisma, não deixa eu ficar na mentira, não deixa eu ficar enganado, Senhor, não deixa eu ficar confundido, Senhor. Nos meus questionamentos, leva-me a uma só verdade, a tua palavra, o que a tua palavra diz, o que está no teu coração, viu? E a certeza que ele tem dessa fidelidade de levar muito mais além do que ele pode imaginar, do que ele possa imaginar, né? Então, assim, eu creio que essa canção foi uma canção profética, viu, Rafa? Sobre a proposta, né? Que a gente está aqui de ajudar a esse combate aí, no nome de Jesus. Viu, queridos? Sim. O tema, né, é nasci num lar cristão, né? Então, assim, a gente sabe que nesse cuidado de vidas com vocês, né, e com outras pessoas também que a gente já teve a oportunidade de estar, a gente sabe que gera alguns conflitos, alguns sentimentos, algumas coisas, né? E assim, eu queria que vocês, assim, se vocês não tiverem assim à vontade, né,
de fazer alguma pergunta aqui pelo chat da live, vocês podem fazer no privado, viu? Pode passar para a Rafa, passar para mim alguma pergunta, e a gente não precisa revelar quem foi que perguntou, entendeu? Se alguma coisa constrange vocês, viu? Mas, se alguém tem alguma pergunta já para fazer, ou eu faço uma... Começa com uma pergunta, tá? Aí eu vou... Aí, se vocês tiverem, Aí vai perguntando, claro que então. vão ter, né? Já vão escrevendo ali, ó, no Pronto, chatzinho, então tá. entendeu? Aí a gente vai, dentro do que a gente tiver o nosso tempo, a gente já vai falando aí, vamos conversando. Pronto. Veja, colocaram para mim, hoje, antes da live, um questionamento, tá? Já colocaram um questionamento para mim, então eu vou começar com esse, então, tá? Veja, colocaram assim. Sou cristã, ou cristão, né? Não, foi um questionamento que colocou. Eu sou cristão e me interessei por um colega que não é cristão. E agora? Quer dizer que estou em pecado? E o que faço agora que me interessei? Né? Então, assim, você nasceu num lar cristão, você recebe os conselhos, as instruções dos seus pais, mas aí ocorre que, de repente, acontece isso na tua vida, né? Na vida de alguém, tá? De um jovem cristão. Bem, eu queria, antes de eu responder a pergunta assim, eu queria colocar um ponto, tá? Queria falar sobre o mundo, já que é um cristão que se interessa por alguém do mundo, né? Então, eu queria falar primeiro do mundo. Veja só. Vê que interessante, né? Vê essa verdade. Como pessoas, tá? Ser humano que nós somos, não somos diferentes em nada de ninguém, tá? Como ser humano, nós somos iguais, todos somos iguais, tá? Cristãos também têm vontades, desejos, sentimentos, certo? Isso está dentro de nós, está dentro do ser humano. E estamos neste mundo com todo o mundo. Todos estamos sendo tentados e acusados o tempo todo, certo? Agora, o que nos difere? O que vai fazer diferença entre um e outro, né? O que nos difere são as nossas escolhas e entregas. Uns escolhem se entregar às suas paixões, certo? Outros escolhem se entregar para Deus. A poderosa, presta atenção nessa frase, a poderosa experiência que terei me colocando na cruz, a poderosa experiência que terei me colocando na cruz, não se compara com a experiência daqueles que escolhem colocar Cristo na cruz. Certo? Então, o mundo está aí. O mundo está aí, nós fazemos parte dele, mas as nossas escolhas e entregas são diferentes. Então, veja só, sejam sinceros comigo, tá? Sejam bem sinceros, tá? Se eu sou uma cristã, uma pessoa, tá? Que amo a Deus, estou buscando a Deus, jejuo, oro, como a palavra, quero ter as minhas experiências com Deus, quero agradar a Deus, eu estou completamente voltada para Deus, meu coração está completamente voltado para o Senhor, desejando Deus, desejando as coisas do Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros. Se eu estiver dessa forma, vivendo desta maneira, o meu desejo em relação aos meus sentimentos, eu vou estar buscando também e orando a Deus por uma pessoa de Deus.
né? Se eu estou completamente voltada para o Senhor, eu vou estar, Senhor, coloca na minha vida uma pessoa segundo a tua vontade, um homem, né? No caso de uma cristã, ou um menino, falar, Senhor, coloca uma menina a tua, que tem, segundo o teu coração, que te ame. Coloca, Senhor, uma pessoa que eu possa viver com ela o teu propósito, que eu possa formar uma família, que eu possa ser uma referência. Você começa a criar expectativas em Deus, em todas as áreas da tua vida, inclusive essa. E você está voltado completamente a isso. Agora, nessa situação, meus olhos não estão voltados para o mundo. Não estão mesmo. Por quê? Porque se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, se eu estou no trabalho, e surge alguma situação, algum olhar, algum sentimento que eu vou discernir que não é de Deus, eu vou tomar a cruz, eu vou me afastar. Por quê? Porque eu estou interessada em Deus. Se eu percebo, se eu tenho o discernimento de que alguma coisa, alguma tentação, alguma coisa está querendo me pegar, eu tenho que confessar, eu tenho que me guardar daquela situação. E isso é para a vida toda, viu, irmãos? Sabe por quê? Porque hoje vocês são solteiros, tá? E vocês, se vocês estão sendo se alguém está tentando persuadir a vida de vocês com sentimentos, tentando enlaçar vocês, e vocês não perceberem, né? Isso também pode acontecer com pessoas casadas, né? Pessoas casadas também trabalham, às vezes estudam, estão lá se relacionando com pessoas, e sentimentos acontecem, setas acontecem, tentações acontecem. E você tem que saber o que você vai escolher e para quem você vai se entregar. Isso é a vida inteira. É solteiro ou casado, né, não, Rafa? Tem um versículo aqui, ó, queridos, que isso aí a gente já sabe de cabeça, né? Vocês também, que fala que comunhão há entre a justiça e a maldade, entre a luz e as trevas. Que harmonia há entre Cristo e o Belial? Que comunhão há, olha lá, Paulo, como é claro, ó, entre o crente e o descrente. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuários de Deus, 2 Coríntios 3. É interessante a gente entender que você carrega Deus, você leva a Deus. Então isso requer uma vida de compromisso, e o diabo trabalha para apagar essa luz na nossa vida. E uma das coisas que ele trabalha para apagar essa luz, como ele trabalha, é através de relacionamentos errados, né? Relacionamentos. E cada vez que a gente vai abrindo mão dessas coisas, vai abrindo mão dos princípios de Deus, a luz da gente vai se apagando, queridos. A gente vai deixando de andar em temor, né? A gente vai tendo uma caminhada frouxa, e isso vai ocasionando o quê? Vai ocasionando você começa a ficar sem princípios, né? Começa a ter uma vida totalmente desregrada, lembrando que essas coisas começam com coisinhas pequenas. Então a gente tem esse princípio cristão, o próprio Paulo fala aqui, ó, que luz, que harmonia há, que união, queridos, há entre luz e trevas, né? Eu vou mais além ainda aqui, ó, tem uma pergunta aqui que falaram, deixa eu ver aqui, sobre o nosso comportamento. Já eu acho aqui. Porque, queridos, o comportamento do cristão, relacionamento, o que tem a ver mundo, luz e trevas? Queridos, a gente precisa entender que não tem nada a ver, cara. A gente é chamado para
tem uma vida totalmente diferente da do mundo. Não tem harmonia nenhuma a luz com as trevas. O nosso comportamento, a nossa vida, tem que ser uma vida que reflita a glória de Deus. As pessoas olharem para a nossa vida e serem atraídas pela graça de Deus na nossa vida. Porque quando a gente se apega a Deus mesmo, a gente começa a refletir a glória de Deus. Então as pessoas são atraídas por essa glória, mas querendo o quê? Um compromisso, uma vida abundante. Isso. Né? Isso. Então, através desse relacionamento com Deus, a gente mostra essa luz. Aí eu volto para aquela pergunta. Se você está sendo atraída por alguma pessoa assim do mundo, né? Tem pessoas assim que têm esperança, né? Muita esperança em cima disso. Queridos, você precisa entender que quando a gente está em relacionamento com Deus, e é um relacionamento sério, a gente cada vez mais quer estar aos pés dele. Olha, eu me lembro que da minha turma, quando a gente se converteu, né? Quando eu me converti, veio uma turma comigo. Queridos, quantas pessoas se desviaram, cara, por causa de relacionamento. E não só esses namoricos, não, essa ficação, não, mas amizades. Nós precisamos entender que o caminho é apertado e nós precisamos ter decisões firmes. Amém, queridos? Amém? Vou dar um exemplo aqui, viu? É muito perigoso isso, porque Salomão, as mulheres que ele escolheu, né, corrompeu, né, toda a vida dele, a sabedoria, enfim, afastou ele de Deus, né? Porque não tem como. É completamente, você vê várias passagens na palavra mostrando assim as consequências, né? As consequências de pessoas, Sansão, Salomão, tantas outras, né? Eu até peguei uma questão aqui, mas não queria falar sobre ela, não, queria falar sobre o testemunho de Claudinha Isná, que é muito maravilhoso. Isná era incrédulo, ele não era convertido, pai de Juju, né? Os pais de Júlia e Raquel. Claudinha Isná, a Claudinha já era uma discípula e trabalhava na mesma empresa que o Isná, e o Isná ainda não conhecia o Senhor. E eles começaram a se gostar, né? Isná parece que começou a gostar de Claudinha primeiro, e Claudinha né, correspondeu a esse sentimento e tudo, mas só que ele não era cristão ainda. O que aconteceu? Ela tomou uma decisão, né, de não querer isso para a vida dela e colocou esse sentimento na cruz, né? E assim, passou um tempo, né? A questão, gente, é que às vezes a gente fica com medo de perder a oportunidade ou a pessoa, um negócio assim, entendeu? A questão é essa. Mas a gente tem que ter a confiança e a clareza de que o que eu não quero perder é Deus, sabe? Isso é que a gente tem que ter em mente. Eu não quero perder o meu relacionamento com Deus. Eu posso perder tudo, menos o meu relacionamento com Deus. Isso é blindado, né? Então, assim, ela colocou esse sentimento na cruz, passou um tempinho, que eu não me lembro, me lembro quanto tempo foi, eu não sei se foi 4 anos, mas isso aí depois quem quiser pode perguntar diretamente a ela. Mas foi um tempinho, parece. E Deus trabalhou no coração de Isná, e Isná se converteu, né? E aí houve o reencontro dos dois, né? E aí ela, na bênção, né, debaixo de conselho, um namoro, né, diante do Senhor, sendo cuidada, os dois, né? E se casaram, tem uma linda história, se amam, vivem um para o outro. Claudinha, né, a fidelidade, a proteção, o verdadeiro amor,
né? A paixão por Jesus, né? Esse relacionamento fez com que Claudinha se aproximasse muito mais de Deus e Isná também, né? Agora, um relacionamento que vai nos afastar do Senhor é do Senhor, né? Ou no tempo errado, de repente é até a pessoa. Eu não posso julgar, né? Nós não podemos julgar. Isso. Mas é o tempo. A pessoa hoje não corresponde a Deus, né? Não, né? Então, assim, eu acho que mais é o tempo de orar, né? Orar, buscar, colocar diante de Deus, porque se for de Deus, Deus vai transformar a situação, porque Deus não vai quebrar princípios, né? Deus não quebra princípios. Amém. Debiane, Theo escreveu um negócio aqui interessante. Estar no mundo e pertencer ao mundo, né? Queridos, estar no mundo, pertencer ao mundo, existe uma diferença muito grande. A gente precisa entender o que define a vida de um discípulo é a conduta, as ações diárias, né? A gente está no mundo, mas não se contamina no mundo. O Espírito Santo traz limites, põe limites na nossa vida. E a gente não obedece com peso, mas com amor, porque está guardando o nosso coração, a nossa alma, né? Você ter paz no teu relacionamento, né? No casamento, na tua vida. Isso acontece porque você cumpre os princípios de Deus. Ó, lá que coisa linda aqui também, Natan escreve, conselho de Paulo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem, queridos, comunhão, não tem. Em outras palavras, não tem conversa, né? Não tem conversa, não tem boquinha, é um negócio... Vocês entendem que um discípulo, ele traz a marca de Cristo. E uma das marcas de Cristo é a firmeza. Firmeza. Você precisa ser firme naquilo que Cristo nos ensina no testemunho, firme nos mandamentos, abraçar a palavra e cumprir aquilo ali, não abrir mão disso, né? Precisamos, Natan continua aqui, precisamos de alguém que sempre nos aponte para Cristo, nessa jornada do casamento e relacionamento. Isso mesmo, querido, isso mesmo. Tudo deve apontar para Cristo. Referências, Cristo. Queridos, referência, vida, atitudes, né? Theo fala aqui de novo, discernimento fundamental, continuar escolhendo a Deus, né? Tem aquela música de Tales, né? Eu escolho Deus, né? Eu escolho ser amigo de Deus, né? Mais ou menos isso aí. É você escolher Deus todos os dias, né? É aquilo que eu falei, ações, teu dia, é todo dia, cara, você escolhendo Deus, tá aos pés de Deus, ouvindo Deus, porque isso vai te levar para a luz, para Deus, sabe? Você vai olhar para o mundo e você não vai ter mais sede das coisas do mundo. Discernimento, né? Eu falei aqui já. Leozão fala aqui, será mais precioso... Eita, Léo, peraí. Será mais precioso escolher estar com alguém que te leve para mais perto de Cristo do que alguém que vai te afastar. Isso aí, querido, isso aí. Isso aí. Eu conheço amigos que até hoje passam por situações terríveis, queridos, terríveis, porque escolheram casar com esposas incrédulas. E muitos esfriaram na fé, outros ficam em constantes lutas. Então, é isso mesmo. Escolher alguém que te leve para mais perto de Cristo. Theo, quanto mais escolhemos a Deus, por mais que nos custe, valerá a pena. Isso, querida. Nessa área, assim como em outras, iremos ganhar muito além do que imaginamos. Vamos ficando mais santos e mais fortes em Deus. Queridos, vocês não imaginam, né? Mas o quanto é tremendo você ter paz, cara, no teu relacionamento, né?
no namoro, eu tive esse privilégio de, desde o namoro, estar recebendo essa palavra do Senhor. E como a nossa vida, como as coisas foram se encaixando assim em Deus. Né? De você estar ouvindo, praticando, ouvindo a voz de Deus. Não é honrar somente os líderes, mas entenda que tu está honrando Deus, cara. Tu está honrando Deus. Porque o teu compromisso, antes de todas as coisas, é com Deus. Então, quando você honra os princípios, obedece à palavra, tu estás obedecendo a Deus, cara. E Deus te abençoa. Deus abre as portas. Cima disso. E infelizmente, Rafa, a maioria, né, dos casamentos hoje é a falta de paz, né? É muita briga, é muito desentendimento, é muita falta de amor, é muitas separações, né? E assim, sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. A fidelidade de Deus, assim, né, para quem é fiel, né? Vamos ser vamos ser fiéis para experimentar a fidelidade perfeita de Deus, né? Theo falou aqui, ó. Quando buscamos a Deus, não ficaremos confusos e Ele mudará nosso coração, nos guiará nele e ensinará a esperar pela pessoa que Ele já escolheu. Amém. Juju falou 3 anos do relacionamento, né? 3 anos. Isso aí, Claudinha também, 3 anos. Eita, glória a Deus. O selo de Deus. Rádio, 3 anos e 4 meses. Juju também aqui falou. Theo, se não fosse a escolha deles em Deus, vocês não estariam aqui, em relação a Juju. Glória a Deus, Juju. Glória a Deus, fruto. Júlia e Kekel. Iranzão tá? falou Ju e aqui, Kekel, fidelidade de Deus, ó. Petros vai ficar assim, salvo. Petros perguntou aqui. Irã, meu amigão, falou aqui, precisamos lembrar de que não precisamos estar moldados. Mesmo estando temporariamente nesse mundo, moldar é tomar forma, ser igual. Não somos iguais ao mundo e precisamos decidir não ser moldados. Minha vista está só a graça de Jesus. Mas olha, queridos, em relação ao mundo, Petros perguntou sobre se vai ficar gravado o vídeo, vai. O que acontece, queridos? Imagina o mundo. Presta atenção nisso, olha. Você vai sair de casa. Veja só, você vai sair de casa para o trabalho, para a escola, faculdade, qualquer lugar que você vá. Você vai todo arrumadinho, engomadinho, cheiroso. Quando você sai de casa, você pega o ônibus, o carro, vai e volta. Você já volta empoeirado, sujo, pisa na lama desse mundo. Só que o que acontece? Você, quando chega em casa, principalmente agora, né, com essa pandemia, o que você faz? Você se limpa, se lava, né? Você pega a roupa suja e joga fora. Queridos, espiritualmente falando, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, como é que a gente vai se limpar todos os dias? Porque é inadmissível que um discípulo de Jesus amanheça o dia e ele não ore. Você precisa entender, queridos, que você vai estar enfrentando o tentador desse mundo, cara. Então, como é que você não se reveste do Pai? Que ousadia é essa, né, que nós temos assim de enfrentar o tentador desse mundo e você não faz uma oração? Quando você lê a palavra, acrescenta a essa oração, a leitura da palavra, você está dando uma sustância, cara, para a tua vida, para você resistir ao tentador. Por isso que quando você vê os discípulos, pessoas que amavam ao Senhor, caírem, levarem baques, você vê que nessas áreas aí estava defasado, cara. Já estava mal.
a leitura, a oração já estava mal. Porque, queridos, isso é um alicerce para a tua vida, para a gente resistir. Tu vai pisar na lama, ó, e não vai se sujar. Tu não vai se contaminar. Amém, queridos? Então, essa é a importância. Se a tua vida, se você amanhã começa o dia sem oração, sem busca, sem palavra, tu já começa o dia mal, cara. Quem é batizado no Espírito Santo, queridos, tem que estar orando em línguas em todo o tempo. Paulo fala para a gente orar em línguas em todo o tempo, em todas as ocasiões. O que é em todas as ocasiões, queridos? Você está tomando banho, começa a falar em línguas. Está se arrumando, porque tu tá ligado com Deus em todo o tempo. A oração de línguas é isso. Ela está te levando para Deus em todo o tempo. Tudo bem, às vezes a gente tem um excelente tempo de manhã, de oração, de leitura, só que o restante do dia não tem mais oração. Então, por isso que a gente tem que estar orando em línguas, no ônibus, no carro, na sala, no meio de uma tentação. Você está orando porque você está se revestindo de Cristo. E Deus está te dando poder. Amém, queridos? E isso te leva mais para Deus, essa dependência de Deus. Então, você não pode, ninguém pode começar o dia querer enfrentar o tentador sem ter essa comunhão, sem estar se abastecendo de Deus, se enchendo o tanque de gasolina de Deus. Não pode, porque vai perder, vai perder. Amém, queridos? Se ninguém perguntar alguma coisa aí, posso falar sobre isso aí? Pode, Fala. claro. Tem alguma pergunta aí? Tem mais aqui? Tem alguma pergunta? Não, pode seguir aí. Pronto. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Bem. Irã. Certo. Então, é isso mesmo, Irã. A gente está no mundo, mas a gente não é moldado pelo mundo. Pelo contrário, se a gente mantém essa vida de oração com Deus, que eu falei desses princípios de orar, ler a palavra, orar em línguas, a gente está sendo moldado por Deus. O nosso caráter está sendo formado por Deus, mesmo morando no mundo, estando no mundo. Amém, queridos? Amém. Sobre isso que Rafa está falando, sobre a comunhão com Deus, né? Ver que é algo tremendo que o Espírito ministrou. Veja, é um ponto, né? Eu coloquei assim um subtítulo assim: o bem que eu quero não consigo, o pecado em mim. Tá? Esse é o título. O bem que eu quero não consigo, o pecado em mim. Mesmo você tendo nascido num lar cristão, tá? Mas o bem que eu quero não consigo, o pecado em mim. Veja, você se frustra porque não faz o que quer, nem consegue fazer o que Cristo quer. A verdade sobre isso, tá? A questão é, você se frustra porque nem faz o que você quer, as suas próprias vontades, e nem consegue fazer o que Cristo quer. Então, qual é a verdade sobre isso? Qual é a verdade? Você nunca conseguirá. Nunca. Você nunca conseguirá. O bem que você quer nunca estará na sua própria capacidade de fazer. Você nunca poderá agradar a Deus lutando por acertar e errando o tempo todo. E é exatamente isto que te desanima. O desânimo vem justamente por causa disso. Você nunca poderá agradar a Deus lutando por acertar e errando o tempo todo. Agora, o segredo, a verdade é essa, tá? E o segredo, se não buscarmos a Deus, para viver debaixo do seu poder, pelo seu Espírito, será impossível. Eu queria só mostrar alguns versículos. Pode, Rafa? Eu queria mostrar alguns versículos que confirmam isso que eu estou falando, compartilhando com vocês, tá?
Se a gente tentar viver o evangelho na nossa força, a gente não vai conseguir. Isso é impossível, tá? Por isso, a necessidade da gente buscar a Deus, porque é pelo poder do Espírito que a gente consegue agradar a Deus, tá? Eu vou mostrar uns versículos aqui para vocês para confirmar. Veja, ó, em Efésios 1:4 fala assim, ó: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, se não for na presença do Senhor, não tem como ser santo e irrepreensível, né? É em sua presença. Outro versículo aqui, ó. Veja. Veja que coisa tremenda aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó, veja. Filipenses 1, de 9 a 11. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, tá? O amor que não mede sacrifícios, né? O amor por Deus, tá? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades. Veja só, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então, veja que versículo tremendo. Deus, Ele quer que o nosso amor cresça cada vez mais, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha um entendimento completo, a fim de que a gente saiba escolher o melhor. E no dia da vinda de Jesus, a gente se encontre, né, livres de toda impureza e de qualquer culpa. Não é uma vida assim, parece uma vida surreal. Meu Deus, eu não consigo. Deus, como eu estou longe disso, né? Mas olha o que diz: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir. Então, se eu não estiver buscando Jesus, se eu não estiver me enchendo de Jesus, é o quê? Orando, jejuando, comendo Bíblia, congregando, pedindo ajuda uns aos outros, nos ajudando uns aos outros, nos levantando uns aos outros. Se não for assim, é impossível viver a vida cristã, e aí isso vai te desanimar, isso você vai se frustrar, né? Então, assim, tudo começa na nossa comunhão com Deus, né? Amém. Comunhão. Isso mesmo. Tem uma palavra aqui, Rádio escreveu: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Eu gosto desse versículo porque quando Paulo fala, preste atenção, queridos, não extingais o Espírito. Isso é Tessalonicenses 5, em Efésios 5, ele fala de não apagueis o Espírito Santo. Ele está falando para cristãos, discípulos que se converteram e tiveram experiência. Pode apagar o Espírito Santo? Pode. Desde que você pare de buscar a Deus, de valorizar a presença de Deus, as coisas desse mundo vão sufocando e vão extinguindo o Espírito Santo. Você deve lembrar de algumas pessoas que já foram tremendamente usadas e, de repente, caíram. Abandonaram o primeiro amor. Então, Paulo fala, olha, cuidado. Em outras palavras, Paulo fala, olha, você, cristão, batizado, né? Batizado no Espírito Santo, continue a busca firme, porque o Espírito Santo que mora em você pode ser apagado, não se distraia não. Então, queridos, firmeza. O nosso compromisso com Cristo tem que ser um compromisso firme, né? Firme.
João Gabriel fala, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Theo está perguntando qual a versão que você está lendo, é NVI, né? Não, é linguagem de hoje, NTLH. É ótima essa versão. NTLH é nova linguagem de hoje, né, Rafa? É muito tremenda. Uma coisa aqui, queridos, que eu só queria falar, que no dia a dia dos discipulados, conversando com algumas pessoas, a gente vê, olha, Rafa, me converti, tenho uma família cristã, né? Tive uma experiência com Deus, mas continuo tendo muitas tentações na minha vida. Muitas tentações. O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Isso é normal? Queridos, veja só. É importante saber o seguinte, que a nossa vida, o nosso encontro com Cristo, Deus, quando a gente tem uma experiência radical com o Senhor, uma experiência firme, eu falo de experiência mesmo, né? De um encontro com Cristo, o que acontece? Deus, Ele vai transformando toda a nossa vida, né? Transforma o nosso coração, vai transformando o nosso caráter. Você se batiza, recebe o Espírito Santo, está ali no poder, glória a Deus. Mas a luta, querido, continua. Você precisa entender que você precisa se alimentar de Deus. Tem pessoas que acham que vão vencer as tentações com um passezinho de mágica, mas não é não, queridos. Você precisa entender que você precisa lutar, sangrar, né? Porque o reino de Deus é para guerreiros, sabe? Você precisa entender que quando você se apega a Deus, você clama por essa presença de Deus na tua vida, Deus vem na tua vida e Ele vai te livrando dos vícios, cara, das coisas podres dessa vida. Eu era uma pessoa que tinha vícios na minha vida. Mas a tua busca, quanto maior for, Deus vai derramando, cara, um poder na tua vida tremendo, que você vai mexendo lá na tua vontade, vai tirando, arrancando aqueles desejos. Agora, você precisa se render mesmo, se render. Aí as cobiças, os vícios vão sendo tirados. Quando você começa a viver em Deus intensamente. Não é aquela reunião de domingo que você vai, que também coopera, né, para essa tua libertação. Mas é o teu dia a dia, queridos. A gente, como cristão, como discípulo, a gente não pode, de maneira nenhuma, durante a semana, a gente fazer o que a gente quer e chega no domingo, vai para a reunião, louva, pula e canta, e depois volta às práticas antigas. Não, é compromisso. Deus quer compromisso, é renúncia, sabe? E cada vez assim que você se renuncia, Deus vai enchendo a nossa vida. Se a gente entender e valorizar essa presença de Deus, queridos, Deus vai transbordando na nossa vida. Por isso que Jesus pede assim para calcular o preço. O autor de Hebreus fala que a gente tem que resistir até o sangue. Porque, queridos, é lógico, se você passa 20 anos praticando o pecado, 10 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, aí tu se converte, tu quer em um mês estar liberto dessas coisas, tu tem que ter luta. Porque o diabo, ele fica rodeando, ó, jogando as cobiças na tua vida, assim, ó, oferecendo os manjares do inferno para a tua vida, os pratos de lentilha, o prato de lentilha para que você abra mão do direito de ser filho de Deus.
Só que o discípulo bem nutrido no Senhor, ele diz: não, não quero isso. O discípulo maduro, ele olha o pecado como um ato inteiro, queridos. Ele não só olha aquele lado da fruta, né? Vamos ilustrar com a fruta, que é lindo. Não, ele olha assim em 3D, ele olha assim, ó, a parte de trás e vê que atrás ali está podre. Que o fruto por completo, quando você pega, quando você olha o pecado, o ato inteiro, né, o pecado por completo, sabe que vai te afastar de Deus, te afastar dos irmãos, cara, que te amam, dos pais. Então, o discípulo maduro, ele fala: opa, não quero isso para a minha vida. Não quero. Então, é renúncia, queridos. Choro. É estar aos pés de Deus, né? Porque Deus pede essa renúncia. Deus quer essa renúncia. Sabe? E muitas vezes a gente não rompe em algumas áreas, né? Porque não tem uma entrega incondicional. A gente precisa ter essa entrega, queridos. Entrega. Se a tua carne está clamando por sexo, né? É um dos gritos desse mundo aí, um dos ataques do diabo. Querido, renuncia. Clama, principalmente vocês, né? Adolescentes, jovens. Os gritos desse mundo, gente, muito ataque sexual. Você que tem o Espírito Santo, vocês precisam entender que a oração vai te libertar, a palavra vai te libertar. Mas vocês precisam entender também que o jejum vai te libertar. Se você está num dia, numa semana que está com desejo muito aflorado por sexo ou por qualquer coisa ilícita, querido, o teu espírito está pedindo que você jejue. Jejum não é só algo que está na Bíblia para você entender a parte teórica, não, é prática. Porque o jejum, ele coloca uma carga na tua vida, assim, de Deus. Tu tá matando a carne, assim, ó. E o jejum traz isso. Então você começa a respirar, pedir. Deus começa a vir na tua vida e você, poxa, cara, tô resistindo a essas coisas, né? A masturbação, a sites de pornografia, tantas coisas que hoje se vê com tanta facilidade. Tem pessoas que vivem presas nisso, cristãos, batizados, falam em línguas. Mas, querido, você precisa renunciar, você precisa cavar mais, sabe? Buscar. Ah, lá na frente eu vou ser liberto. Não, porque a tendência é que essas coisas vão aumentando, né, amor? Vai aumentando. E você põe o freio no momento em que você se dispõe a lutar. Porque tem pessoas que baixam a guarda e começam a ser atacados. Aí esse pecado, ó, de masturbação vai virar um pecado de prostituição, que a pessoa não vai se contentar com o computador. As mulheres aí fora, né? Aí começa a se relacionar, daqui a pouco vem outras. Leva para um casamento, vira adultério, vai virando. Então, queridos, tem que tratar o negócio sério. Então, ó, como é que você vai tratar sério? É você se dispondo a lutar. Se dispõe a lutar. Começa a trazer a palavra para a tua vida. Ah, porque eu pensava que quando eu me converti, esses desejos iam parar. Não para não. Sabe a única coisa que para, como isso cessa na tua vida, quando você tem um Espírito de Deus, você tem um domínio, glória a Deus, sobre essas coisas. Porque Cristo está na tua vida. Aí quando essas coisas vêm te atacar,
você domina elas, porque o espírito é mais forte que a carne. Agora, quando a carne é mais fraca, o que acontece? Prevalece sobre o espírito. Quando você está firme em Deus, o espírito vai lá e mortifica a carne. Então, o espírito te faz dominar sobre essas coisas, é ou não é? Por exemplo, se você está cheio de Deus, lendo a palavra, buscando a palavra, orando em línguas, está ali, ó, orando, o teu espírito é um pitbull, é ou não é? Pitbull. E a tua carne é um chihuahua, cachorrinho pequenininho. Quando o chihuahua vem guerrear contra o teu espírito, que é um pitbull, o pitbull vai lá e... Agora, quando você não tem comunhão com Deus, não cumpre os princípios de Deus, aí inverte. Chihuahua é o espírito. Pitbull é a carne, é o Satanás. E o diabo, quando entra numa guerra, ele entra para destruir. Por isso que uma outra marca de uma conversão genuína em Deus, sabe qual é? É você sentir o peso do pecado. Sentir o peso do pecado. Mas não é porque a gente pensa que pecado é somente adultério, roubo, assassinato. Não, as coisas pequenas. Mentiu, errou, cara, parou. Deixa eu orar aqui. É você sentir, cara, porque você não está ferindo o coração da igreja, do discipulador, mas ferindo o coração de Deus. Amém? Então guarda isso no teu coração, queridos. Guarda isso no teu coração. O que mais aqui, ó? Muito boa essa participação de vocês aí, Renatinha. Debinha. Renatinha fala, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Glória a Deus, eu creio. Renovados. Ana Kézia, Aninha fala, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso mesmo, quando a gente olha para a cruz, a gente está vendo a gente lá, né? Ali é o nosso lugar mesmo, cruz. Não existe evangelho sem cruz, queridos. Pelo amor de Deus, o evangelho tem sido pregado muito hoje, sem renúncia, sem cruz. Não existe isso, queridos. Theo fala, amém, Rafa, o jejum é muito eficaz para a libertação. Como Debinha diz, mata a carne. Aqueles pilares da libertação, aplicar isso. Os pilares da libertação, aplicar na nossa vida, queridos. Levem isso a sério. Queridos, quer falar mais alguma coisa? Tem mais aí? Pode falar. Posso falar sobre rotina? Glória. Posso falar sobre rotina? Vamos falar só mais um pouquinho sobre rotina. Vamos falar sobre rotina. É porque... E a gente... já várias pessoas, já vários discípulas, né, que vieram conversar comigo, antigas, né, pessoas que já nem caminham mais com a gente, mas coisas recentes também, que colocam sobre a questão da rotina, experiência, né, a mesmice, sem história para contar, vida sem experiência, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Tudo começa quando abrimos o nosso coração para ouvir, certo? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, tudo começa quando a gente abre o nosso coração. E podemos fazer com que a nossa rotina se transforme em grandes experiências com Deus, tá? A grande questão é que, às vezes, não mergulhamos no mundo e também não mergulhamos em Deus. Então, a gente fica com aquela vida, né? É mórbida, é que chama? Mórbida, né?
morbidão espiritual, você está morno, você nem está lá, nem está cá, né? Nem mergulha numa coisa, nem mergulha em outra. E aí você fica naquela rotina de vida, naquela mesmice, né? E eu queria compartilhar um versículo que, uma vez eu lendo, me edificou demais. Quem conhece aqui Aná? Eu nem conheci, eu já li tanto a palavra e assim, tem pouco tempo, né, que eu vi esse versículo, acho que uns 2 anos atrás, viu, gente? Que o tempo passa tão rápido. Mas, assim, ó, a vida de Aná, veja, lá em Gênesis 36, de 24, na tradução da NVI, tá? Diz assim, ó, foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Então, Aná, ele era pastor, né, de ovelhas, e pastoreava as ovelhas do seu pai. E só que lá, na rotina de vida dele, ele pega e encontra fontes de águas quentes naquele deserto, né? E aí, primeiro, Deus me levou, eu fiquei com uma curiosidade para saber o que significava o nome Aná. E, para minha surpresa, Aná significa aquele que ouve, né? Tremendo. Foi tremendo para mim isso. Então, a vida de Aná teve uma reviravolta a partir do dia que ele encontrou as caudas no deserto. E essas caudas eram fontes medicinais, né, que trouxeram curas para muitas doenças naquela época, né, que a medicina era muito precária. Então, assim, ele encontrou algo que não abençoou só a vida dele, mas abençoou todo o lugar onde ele vivia, né? E num estudo que alguém fez, eu li um estudo que alguém fez e disse assim umas coisas interessantes, ó. Alguns fatos da vida cotidiana, se não forem desprezados, tá, podem fazer com que pequenos tornem-se grandes. Aná não ficou famoso pela força ou pela sabedoria, ele não construiu cidades, nem edificou monumentos, mas o deserto reservou-lhe um prêmio pela simplicidade de sua vida e trabalho. Uma dádiva que, creio eu, beneficiou não somente a ele, mas todo o seu povo. É muito comum notarmos pessoas infelizes com suas vidas rotineiras e que passam os dias em amargura de espírito, vagueiam frustradas pela vida que têm e pela falta do que desejariam ter. Então, assim, quando a gente meditando sobre essas palavras, essas coisas, né, a gente não pode desprezar nosso dia a dia, tá? A gente está lá estudando, trabalhando, eu cuidando de casa, cuidando de menino, trabalhando também, enfim, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Só que a nossa comunhão com Deus, né, vai fazer com que essa comunhão vai reservar para nós grandes experiências com Deus, né? Então, aqui, ó, outro exemplo. Na sua rotina, Davi foi achado, né? Deus está à procura de fiéis e não de quem tem experiências mais para contar, né? Então, às vezes, a pessoa quer ser experimentada, mas você quer ser experimentado o quê? No mal, né? Então, Deus está à procura de fiéis, de pessoas que estão experimentadas nele, e não pessoas que têm histórias mais para contar, né? Então, enquanto que seus irmãos eram guerreiros experientes, Davi, um pastorzinho que cuidava das ovelhas de seu pai, todos os dias fazia a mesma coisa, né? Mas porque tinha o seu coração voltado a buscar o Senhor e louvar o seu nome, a cada dia, Davi, o dia era o mesmo. Ele fazia as mesmas coisas, mas Davi não era o mesmo. Cada desafio que enfrentava no seu dia, o calor, o urso, o leão, o desprezo do seu pai, né, o desprezo dos seus irmãos, fazia de Davi uma pessoa cada vez melhor, com um coração cada vez mais quebrantado. Então, o dia pode ser só dificuldade e praticamente o mesmo, mas não eu.
né? O dia pode ser o mesmo, mas não eu. Chegou a hora chega, né? E Deus escolheu Davi, aquele que tinha uma história com ele, né? Davi, na sua mesmice, né, entre aspas, de vida, na sua rotina de vida, ele tinha experiências com Deus, né? Os dias os mesmos, ele não, né? E Deus escolheu alguém que tinha uma história com ele, né? E eu tenho muita expectativa, irmãos, em Deus em relação a isso, sabe? Eu tenho muita expectativa em Deus, de muitas coisas que Deus segreda, né, no coração de quem busca Ele, né? Então, e você? Aqui, eu botei uma pergunta aqui agora para você, né? Responder para você mesmo, tá? E você, quer encontrar fontes que curam? Delícias que verdadeiramente satisfazem? Verdade que liberta? Riquezas que não perecem? Quer encontrar a Cristo? Garanto que a tua vida não será a mesma. E os teus dias serão uma descoberta sem limites, né? Mas você precisa cavar, você precisa buscar, você precisa procurar, você precisa ouvir, você precisa ter as tuas experiências. Nunca enraizaremos ouvindo as experiências dos outros, senão construindo as nossas próprias experiências. A grande questão é, com quem quero ter as minhas experiências? Deus ou o diabo? Com o bem ou com o mal? Então, assim, é realmente, né, uma aventura viver com Deus, grandes experiências, grandes histórias para contar, né, com Deus. Uma experiência, uma vida de milagres, né? Uma vida de milagres, vida de cura, vida de libertação, você sendo liberto de pecado. Aquilo que te atormentava, aquilo que te dominava, não te domina mais. Doenças na alma, falta de perdão, tantas coisas. E Deus vai te curando, te libertando, te enriquecendo com verdades, né? E quer experiência maior do que essa? Diz aí, Rafa. Quer história? Vê o livro, vê que livro você vai escrever, né? A biografia, né, de cada um de vocês aí. Agora, vocês querem estar experimentado no mal, né? Tendo experiência com o mal? Que livro de terror, né? Que você vai escrever na vida. Deus me livre, Deus te livre, né? De se inclinar para isso. Amém? Amém, isso mesmo. Natan fala aqui, ó. Se eu nasci em um lar cristão, o meu testemunho é tão importante e poderoso quanto o de alguém que veio do mundo? Sim. Extremamente. Olha, queridos, extremamente. no momento em que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, Deus carrega em si experiências tremendas assim para nós. Uma das coisas mais linda que Deus faz é a presença dele faz é que ele põe ordem na casa, né? Ele põe ordem na casa, põe ordem na tua vida. Nossa vida é uma bagunça, era uma bagunça. No momento que a gente começa a buscar a Deus, a vontade dele, a mergulhar em Deus, o Espírito Santo faz, olha, peraí, passou um vento aqui nessa vida que não foi meu, deixa eu organizar aqui essas coisas. E isso vai te levando a ter experiências lindas e tremendas. Ele fala, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E todas as vezes que a gente busca Ele, cada vez mais que a gente busca Ele, vai trazendo coisas novas, vai mergulhando mais em Deus, né? E nunca fica uma mesmice, queridos. Desculpa. Nunca fica uma mesmice, porque Deus é dinâmico, Ele vai trabalhando. Pode? Posso fazer um teatrar aqui, fazer um teatro? Imagina uma pessoa, pronto, 2 pessoas que o Natan colocou, né?
Uma pessoa que veio do mundo, cheia de testemunho, né? Viu, Rafa? Uma pessoa aí que veio do mundo, cheio de coisa para contar. Um monte de coisa para contar. E uma pessoa que nasceu num lar cristão, e aí, pronto, tem essa pessoa que nasceu no lar cristão, tá certo. Aí vai a pessoa do mundo. Ó, eu usei drogas, me prostituí. Vê, gente, vê só. Diz aí. Isso é. Ô, Rafa, diz aí, Rafa. Diz aí. Isso é bom, gente. Que É vergonha, bom. né? Que vergonha, minha gente. É muita vergonha, é muita desgraça, minha gente. Não, porque eu me casei, me separei, uma destruição, adulterei. Vê. Agora, vamos lá para outra pessoa, tá? Vamos lá para outra pessoa. Uma pessoa, não, eu me converti, irmãos, e deixei isso, deixei aquilo, começa a dizer o que deixou, né? E comecei a abrir meu coração, me entreguei para Deus, e Deus começou a mudar a minha história, mudar a minha vida, né? E agora agora a minha vida com Deus, tá? E aí começa a contar que Deus abrindo a madre, que não abria, né, não, Rafa? Deus operando milagres. Uma pessoa que não tinha dinheiro para nada, Deus fez prosperar. Né, não, Rafa? Sustento de Deus, experiências incríveis com Paz, Deus. né? A paz, mas o quê? É muita coisa. Alegria. Uma alegria. Olha, diz aí, ó, tem hoje, como é que o mundo está hoje, Rafa? Com essa pandemia. Todo mundo morrendo de terror, medo, né? desespero, desemprego, doença. Um desespero está o mundo. Como está o coração de quem está em Deus agora, né? Está sendo experimentado, guardado, protegido, sustentado por Deus. Aí, Natan, qual é o melhor, né? Essa pergunta, né? E aí, qual é o melhor testemunho? Qual é a melhor experiência? Qual é a experiência que inspira fé, que inspira a graça, que inspira o amor? Eu prefiro as experiências com Deus, viu? Amém. Eu prefiro. Amém, queridos. Glória a Deus. A gente poderia ficar aqui a noite toda, mas eu não quero tomar mais o tempo de vocês, não. O Iguinho fala aqui, ó. Palavra abençoada, Iguinho. Mateus 6:25, ó. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para as vestir. Porque vocês são mais importantes. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Amém. Eu só queria terminar com uma palavra aqui para vocês, ó. Queridos, muito simples, escrevi aqui com muito amor para vocês. Queridos, ser cristão é não se contaminar. Não se contaminar. Repete aí, para você mesmo, não se contaminar. Aproveita a quarentena para não se contaminar. Qual o padrão, queridos, de santidade que vocês têm tido? Né? Tudo que vocês têm recebido, o Evangelho, a palavra, qual o padrão de santidade que vocês têm tido? A gente como cristão, como forasteiros, né, desse mundo, como discípulos, a gente vive numa Babilônia, né? A gente sabe disso. E a gente trabalha, estuda, a gente tem o nosso relacionamento social, mas a gente precisa entender que a gente tem uma luta, né, que é contra o príncipe desse século, que é Satanás. E ele tenta imprimir nas nossas vidas costumes, ensinos, práticas, né, ideologias aí muito malucas, né, que tudo isso a gente sabe o quanto está contaminado, queridos.
E a gente, como igreja de Deus, a gente de forma alguma pode se parecer com o mundo, queridos, de forma alguma. A gente tem, pelo contrário, a gente tem a nossa identidade em Cristo. Amém? Você é diferente, cara. Você tem que ser diferente. A tua vida tem que ser diferente. O teu olhar, a tua palavra tem que ser diferente. Amém, queridos? O programa que você está assistindo, queridos, os jogos que você está jogando, né? A palavra que está saindo da tua boca tem que ser diferente, queridos. O estilo, o modo de agir tem que ser diferente, porque a gente não pode ser contaminado com as coisas desse mundo. Nós somos igreja, né? Discípulo de Jesus. Eu vou mais além. Quando eu olho assim para a vida da igreja, assim, no geral, eu falo, que necessidade, queridos, a igreja tem de se parecer com o mundo. Aí eu escrevi uma pergunta aqui, que de repente a gente pode até fazer por uma próxima aí. Quando Deus olha para mim, né? Será que Ele vê alguma diferença? Porque, queridos, a grande característica da igreja é de não se parecer com o mundo, mas de forma alguma, é separado. Não tem condições não, né? Separado. Até para você ser luz, né, Rafa? Exatamente. Como é que você vai ser luz, né? O que chama o mundo para a igreja, o que chama a atenção do mundo quando ela olha para a igreja, é porque o mundo, quando ele olha para a igreja, ele vê coisas, características que ele não vê em lugar nenhum. Então ele fala, ué, aquele carinha ali é diferente, cara. Ele tem uma luz diferente, ele fala diferente. Então é isso que chama a atenção, queridos. E o mundo tem que olhar para nós e desejar isso. A gente não pode agir e reagir da mesma forma que eles. É ver pessoas que não são como eles, né? Ou melhor, eles olham para nós e olham a gente e vê que são pessoas que não como eles, né? E a gente não é ser igual ao mundo, mas o nosso objetivo é ganhar o mundo. Então, queridos, a gente tem que ter muito cuidado. Eu quero, assim, terminar orando pela vida de vocês. Que Deus guarde muito a vida de vocês, a nossa vida. Porque, diante de todos os desafios que nós temos, a gente precisa entender que temos uma luta diária. Amém, queridos? Uma luta diária. Por isso que temos que estar prontos. Meu Deus, eu quero orar por cada discípulo. Discípulos queridos, amados, Senhor, que têm suas lutas como as nossas. Que não somente precisam de Ti, mas depende de Ti, Espírito. Coloca a mão, querido, no teu coração. E ora assim, Pai. Eu quero mais de Ti. Toca a minha vida, limpa a minha vida. Aleluia. Aleluia. Continua orando aqui que eu mudo aqui. Ó Senhor. Ó Deus, que essas palavras, Senhor, venham encontrar corações abertos, Senhor. Que essa palavra, Senhor, alimente, Senhor, o coração de cada um dos nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que eles tenham, Senhor, cada um as suas experiências gloriosas contigo, Senhor. E que eles se satisfaçam, Senhor, na Tua presença, Senhor.
que eles encontrem riquezas, delícias, Senhor, satisfação. Em nome de Jesus, meu Pai, que eles tenham, cada um deles, um testemunho lindo para contar, um testemunho de vida, Senhor, um testemunho poderoso, Senhor, de luta, Senhor, de vitória sobre o pecado, vitória nos desertos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, uma história poderosa, Senhor, para que o Senhor olhe para cada um deles, Senhor, e escolha cada um deles, Senhor, para o teu propósito maravilhoso, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Venha operar, Senhor, maravilhas. Venha avivar, Senhor, este grupo, Senhor, trazer o ânimo, Senhor, trazer a garra. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, levante esses jovens fortes, Senhor, poderosos em Ti, Senhor, pessoas cheias do Teu Espírito, Senhor, para cumprir o Teu propósito, Deus, para ser referência, para ser luz, para ser sal, Senhor, pessoas que geram, vidas que geram sede em outras, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Teve um probleminha aí no finalzinho da bateria, mas deu tudo certo. A imagem voltou. Tamo junto. Queridos, muito obrigado por esse tempo. Amém. Estou muito feliz. Muita saudade de vocês. Muita saudade. E em breve a gente volta. A gente faz um tempo mais. Estamos à disposição de vocês aí. A gente vai lançando os temas e vamos conversando. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Amém. Uma noite abençoadíssima, um cheiro no coração. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Queridos. Paz. Amém. Paz.